Papo no Tucupi. Oferecimento Prefeitura de Belém. Nelson Mauese Faria, 77 anos, 1,90 m de altura, foi um dos maiores craques do basquetebol paraense de todos os tempos. Jogou no Clube do Remo e no Paysandu e fez história nas quadras e fora delas, principalmente nos agitados anos 1960 e 1970. É advogado e nasceu no Mosqueiro, uma das muitas ilhas nas cercanias de Belém. Há 3 anos, em 2019, resolveu registrar algumas de suas histórias em livro, tempo que foi suficiente para maturar e refletir sobre cada uma das linhas. O livro chama-se De Mosqueiro a Xangai. Que viagem é essa? Nelson, aqui nesse livro, faz uma catarse, um ajuste de contas com o passado. Aí eu quero começar perguntando, obrigado, Nelson, pela entrevista ao Papo no Tucupi, e eu quero começar te perguntando, que viagem foi essa? Gente, primeiro eu quero te agradecer, ter me convidado, porque o Papo no Tucupi já é um programa reconhecido no nosso estado, na nossa cidade, e é uma honra muito grande estar aqui conversando contigo. Obrigado. Então, esse livro começou porque eu queria que meus filhos e netos tomassem conhecimento da minha trajetória, não só da minha trajetória pessoal, como da minha família, porque nós tivemos aquele evento horrível, que foi o naufrágio do navio Itapajé, quando meus pais estavam vindo do Rio de Janeiro, transferidos para Belém. E o navio foi bombardeado por submarinos alemães, e depois disso teve histórias fantásticas, entendeu? Que precisavam. Ou seja, você foi um náufrago. Não, na verdade eu não fui, porque eu ainda não tinha nascido. Ah, Entendeu? sim, você já... Os meus 2 irmãos mais velhos, que era o Sérgio, o mais velho, ele tinha 1 ano e 9 meses. E o Fernando tinha pouco tempo, tinha 8 meses de vida, entendeu? Então, eu ainda não tinha nascido. Com essa explosão das bombas alemãs no navio, a minha mãe estava dando mamadeira para o Fernando, de 8 meses. Quando explodiu, o navio partiu ao meio e o carrinho dele foi deslizando para lá e caiu dentro d'água. Ela não viu o que aconteceu com ele. Olhou para o Sérgio, de 1 ano e 8, 9 meses, ele estava pendurado numa corda, querendo se segurar e não conseguiu cair dentro d'água. E minha mãe e meu pai acharam, não vou mais ver meus filhos, né? E, deu tudo certo. Entre os sobreviventes foram lá e encontraram os 2. Primeiro encontraram o Fernando no meio dos pescadores, todo sujo de óleo. Tem uma foto dele que saiu na primeira página do jornal Globo como um milagre, menino de 8 meses. Disseram que acharam ele em cima de uma caixa de leite, pegaram e levaram os pescadores. E o Sérgio, que era lourinho, ficou mudo, porque com a explosão já estava lá na cidade, todo vestido bonitinho, entendeu? E aí foi na costa do Nordeste, aí? Foi na costa de Maceió, antes de chegar a Maceió, entendeu? Com essa situação, meus pais viveram uma situação muito difícil, entendeu? Não só financeira, porque perderam tudo. Minha mãe era dentista, perdeu todo o material dela de dentista, sabe que é uma coisa cara. E não só da parte financeira, principalmente emocional, eles ficaram muito abalados. Meu irmão Sérgio ficou sem falar. E aí então a tua família chega em Belém e depois ela vai morar em Mosqueiro, é isso? Exatamente, porque meus pais ficaram muito abalados. Meu irmão Sérgio não falava, ficou mudo, com trauma, e os médicos aconselharam eles a morarem num lugar mais bucólico, né? Foi quando eles foram morar em Mosqueiro, meu pai vinha todo dia trabalhar em Belém. E aí na beira da Bahia, né? E eu acabei nascendo em Mosqueiro, entendeu? E além desse episódio, eu sempre quis contar também no meu livro, para que as outras gerações de meus filhos e netos soubessem, como é que o esporte pode mudar uma pessoa. Porque eu era uma pessoa tão tímida que eu ia para o cinema, tu sabe como é o Cinema Olímpio ali, né? A tela é aqui, e a plateia fica de frente. Quando eu entrava, eu tinha 16, 17 anos, tinha quase 1,90 m e super magro. Quando eu entrava, todo mundo me olhava. Então eu deixava apagar a luz, entrava pelo corredor e ia me sentar rápido. Então era a minha timidez. Então eu quis mostrar nesse livro que o esporte pode transformar uma pessoa.
Eu, depois que comecei a jogar basquete, me demorei a acostumar que eu não era mais aquele menino tímido. Comecei a ir para a quadra, as pessoas me verem, e fui perdendo a timidez um pouco, aos poucos. No caso, o basquete, né, que foi o teu esporte, mas embora tu tenha jogado voleibol, né, mas o basquete que foi o teu... Na verdade, eu comecei com natação. É. E aí eu achava um esporte muito solitário. Eu já era tímido, ficar só eu e a água aí não ia dar certo. Aí eu fui ver o pessoal do Remo treinando basquete lá e eu digo, esse esporte que é o meu, entendeu? E depois que eu comecei a treinar basquete, eu digo, eu só vou jogar basquete, eu não quero mais saber de outro esporte. Amigos meus, o Haroldo, por exemplo, o Haroldo, meu irmão, era um craque de futebol, fazia gol de bicicleta, jogava. Eu disse, não, eu não quero saber de outro esporte, eu quero ser bom de basquete, entendeu? E não pratiquei outro esporte. E outra coisa que eu fiz questão de contar no livro foi a minha transferência do Remo para o Paysandu. Porque... nós vamos chegar lá, Eu quero saber de ti, Nelson, qual era o panorama do basquete brasileiro, especialmente no Pará, naqueles anos 1960 e 1970? Olha, nós tínhamos um basquete aqui que rivalizava com, não vou dizer com o Rio e São Paulo, mas rivalizava com Minas, Rio Grande do Sul, que eram potências, entendeu? Aqui, Norte e Nordeste, a gente ganhava todo mundo. Quem brigava com a gente era o Ceará. Não tinha graça. A gente jogava com Bahia, esses outros times, não tinha graça. Era tanto que nós fomos convidados para participar de um torneio internacional no Rio de Janeiro, que participaram 4 clubes do Rio de Janeiro, a seleção do Uruguai e um combinado Remo e Paysandu. Tal era o nível do nosso basquete, entendeu? Então, porque a gente realmente se dedicava, a gente gostava de treinar, a gente gostava de trazer. O Remo trouxe um técnico excelente, Elinho de Minas, que passou aqui um mês ensinando. Isso aí elevou muito o nível do basquete do Pará, entendeu? A gente jogava, ia para o Campeonato Brasileiro e fazia bonito. Mas o fato é que você era jogador do Clube do Remo e aí se transfere para o Paysandu. E foi a primeira negociação profissional entre atletas de um esporte amador. Quanto você ganhou nessa transação para se transferir do Remo para o Paysandu? Olha, o meu, digamos assim, empresário, digamos assim, foi o Frederico Coelho de Souza. Advogado, já falecido. E que era um craque para negociar, né? Então, nós fomos campeão de 1965, aquele heptacampeonato, entendeu? Que eu era titular. Pelo Remo, né? Pelo Remo, eu era titular do time do Remo. E aí o Frederico chega comigo e diz assim, Nelson, o Paysandu quer te contratar, quer te pagar. Aí eu disse, rapaz, isso aí é papo furado, né? Ele disse, sim. Aí ele disse para mim, se te derem 400 mil por mês, tu vais? Porra, aquilo era um absurdo, porque eram 7 salários mínimos da época. 400 mil cruzeiros, que era a moeda da época, né? Aquilo eram 7 salários mínimos da época, entendeu? Sabe, 7 salários mínimos. Eu disse, cara, tu é doido. 8 mil reais hoje, praticamente. Tu acha que o cara vai pagar isso pro moleque meu de 19 anos, pô? Aí ele me pegou na palavra. Disse, se ele te der, tu vai? Eu, pô, mas eles não vão dar. Aí quando ele chegou no outro dia, eu disse, olha, bora lá assinar a transferência que eles vão te dar. Então, além desse pagamento, eles me deram uma viagem para o Rio de Janeiro, para mim e para o Federico. Passamos um mês lá, tudo pago pelo Paysandu, dinheiro para gastar, hotel de beira da praia, em frente para a praia de Copacabana, entendeu? Porque o Frederico disse para ele, se o Nelson ficar aqui, o Remo não vai deixar ele sair. Ele vai acabar puxando para trás e não vai ficar no Paysandu. Quando eu voltei, eu já voltei para o Paysandu. Pois é, como foi essa campanha para ser campeão pelo Paysandu? Olha, foi uma coisa que inexplicável, porque neste ano o Paysandu perdeu 5 jogadores daqueles que tinham disputado o heptacampeonato. O Paysandu perdeu o Maneca, que ficou Tudo doente. foi para o Remo? Não, o Maneca ficou doente, hepatite, o Moraes teve que viajar, e 3 contratados de fora, que eram o Ercílio, Gato e Jamaica, foram embora. Mas o Gato não era gato. Não. Ou seja, modificava a idade, né? Não, ele é gato por causa do olho, entendeu? Então, pensando, perdeu 5 jogadores. O Remo só perdeu eu, entendeu? Eu fui o único que saiu do Remo. E é uma coisa que não se esperava, né? Que o Paysandu fosse campeão. E deu tudo certo, encaixamos a equipe bem, entendeu? Eu encaixei bem na equipe do Paysandu, uma equipe... Fiz uma grandes amizades. Quem era a equipe do Paysandu? O Paysandu, o time titular era o Pelé, Lula Chaves, Galo Velho, Filito e eu.
Galo Velho era o Maroja. O Maroja, que já era um excelente jogador. E o Filinto é o recordista, né, de Remy Paysandu em jogos de Remy Paysandu. Fez 48 pontos numa partida de Remy Paysandu, que é difícil até hoje, quando tem cesta de 3 pontos. Naquela época não tinha. Ele fez 48 pontos. Aliás, o basquete de antigamente, comparado com o basquete de hoje na NBA, parece brincadeira de criança, né? Exatamente. Nelson, uma das coisas importantes que você fala no livro é exatamente, que eu digo que é uma catarse, que você ajusta contas com o passado, com a sua infância, com a sua juventude e até com a sua vida adulta. Aquilo serviu como umas sessões terapêuticas a entrar nesses assuntos no livro? Com certeza. Entendeu? À medida que eu escrevia, aquilo ia voltando na minha cabeça e ia tendo uma passagem de coisas que às vezes eu nem tinha consciência do que eu tinha feito, entendeu? E quando eu comecei a escrever, eu fui vendo como aqueles fatos foram importantes na minha vida, entendeu? Cada vez que eu tinha mais sucesso no basquete, a minha vida ia melhorando. Eu ia tendo mais sucesso em amizades, com namoradas. Antes do basquete, eu ia para os lugares, ninguém olhava para mim, né? Eu passava batida com as mulheres. O basquete modificou a tua vida, né? Totalmente, totalmente. Por isso que eu fui presidente da federação há vários anos e tudo que eu fiz pelo basquete, eu acho que ainda é pouco. Porque o basquete fez muito por mim e pela minha família. Porque o Haroldo também foi um excelente jogador. O Haroldo, por causa do basquete, foi trabalhar com o governador do estado, porque teve aquele campeonato brasileiro, o juiz não sabia para quem era a bola, e o Haroldo dizia, eu bati, a bola é do outro time. O governador estava assistindo o jogo na hora, chamou ele lá e disse, olha, uma pessoa com teu caráter tem que ser aproveitada. Quer dizer, foi trabalhar com o governador, entendeu? E por quê? Por causa do basquete. Fizemos grandes amizades. O basquete naquela época, principalmente as novas gerações, não tem ideia de como eram as quadras naquele momento. Era um esporte bastante popular, um esporte de classe média, um esporte onde as pessoas iam naturalmente. Estavam na escola e o pai dizia, olha, vai treinar basquete, vai treinar judô, karatê, mas o basquete lotava quadras, né? Exatamente. O basquete era um esporte que era um lazer, entendeu? Era um lazer. E te dava projeção na tua vida, na tua vida pessoal, entendeu? E o basquete, na nossa época, a gente fazia questão de treinar, para te ter uma ideia, a gente ia treinar 5 horas da manhã, pulava o muro do remo, tinha a chave da portaria, entendeu? Para treinar, porque aquilo era uma coisa muito importante para nós. Naquela época não tinha videogame, não tinha balada, não tinha boliche, não tinha nada. Era só peteca e ferrinho. O lazer era o basquete. E aí você vai para basquete, chega lá, a quadra está lotada, aqueles dias tu quer jogar basquete, né? Tu quer ser um atleta de basquete. E naquela época era 3, 4 mil na educação física, lotava. Quando tinha jogo no Serra Freire, a polícia... Serra Freire é o ginásio do Clube do Remo. Exatamente, que dá os fundos para Brás de Aguiar. A polícia fechava a Generalíssimo e a Quintino, ninguém passava naquele quarteirão porque lotava, não passava carro nem nada, entendeu? Então era uma coisa espetacular. Então você se sentia bem, você tinha vontade de treinar, tinha vontade de crescer, entendeu? Era um espetáculo. Nessas memórias, você também relembra aquela vida que vocês tiveram no Marizal, bairro do Marizal, para onde a sua família se mudou, né? Ali na 14 de março. Aí você fala das peladas do Quintal Grande. O que era o Quintal Grande e como eram essas peladas? Olha, o Quintal Grande era nos fundos da casa do Bahia? Rui Seligman. Do Rui Seligman, que era a frente era para Antônio Boaventura e os fundos dava para Domingos Marreiro. Então ia toda a molecada ia jogar lá, entendeu? Mas os nossos pais não permitiam que a gente jogasse futebol na rua, a gente ia escondido para lá, entendeu? Quando ia chegando assim, escurecendo, a gente sabia que era hora dos nossos pais chegarem do trabalho, a gente corria para casa para eles não saberem que estava lá. E um dos que frequentou esse lugar foi Manuel Maria, que depois foi jogar no Santos. Ele era um dos que frequentava. Que era o pessoal ali do Toca, do Noca, né? Manuel Maria, aquela turma que jogava ali pela Domingos Marreiros. Exatamente. Nelson,
Você se achava um garoto tímido, inseguro, sem grandes atrativos, digamos assim, estéticos para as mulheres. Mas a verdade é que você se torna um galanteador com milhares de paqueras, milhares, claro que é uma hipérbole, mas é com muitas pessoas. E você cita nominalmente no livro essas paqueras. Você avisou a elas que elas seriam citadas no livro? Sim, eu consultei-as todas antes de ir. Não aquelas que fossem uma pequena citação, não, porque apenas, olha, eu era apaixonado por fulano de tal, entendeu? Não. Mas quando tinha mais um relato mais íntimo, eu consultava, entendeu? E se a pessoa dissesse que não, tinha pessoa que disse, não, eu não quero que coloque, eu não coloquei, entendeu? E teve uma que disse para mim, pode colocar. Aí, quando eu já estava quase pronto o livro, ela me telefonou e disse, olha, eu vou te processar se tu Vou colocar botar isso. meu nome. Vou botar meu nome. Aí estava quase pronto, eu só tive que trocar o nome, porque não dava mais para trocar, entendeu? Porque conta histórias, né? Porque enquanto você estava ali jogando basquete, fazendo faculdade de Direito, você também estava ali frequentando à noite. Você fala da Assembleia Paraense, você fala da Boate Purão, que era ali na galeria da Assembleia Paraense. Como foi aquele tempo, inclusive entrando com a carteira de outra pessoa, que você se torna sócio fundador, digamos assim, entrando pelos fundos, e aí depois você se torna diretor da Assembleia. Foi isso aí, foi muito importante, porque qual era o sonho de todo jovem naquela época que não era sócio da Assembleia, era frequentar a Assembleia. Então a gente ia lá para o porão, que era embaixo, ali na galeria da Assembleia Paraense. Uma boate. Uma boate do Bosco Moisés, né? E que fervia, né? Então as meninas da Assembleia queriam descer para entrar para a boate, as mães não deixavam, porque achavam que era um negócio desrespeitoso. Era um horror. Para elas frequentarem. E o pessoal do porão queria frequentar a Assembleia para ver as menininhas lindas lá. Né? E eu não era sócio. Então o Alonso Guimarães ia lá para a porta, jogava a carteira dele e eu entrava. Eu acho que o porteiro me achava com cara de sócio, porque na primeira vez eu entrei lá e depois eu já ia chegando, ele já ia deixando eu entrar, entendeu? Aí chegou uma vez que eu cheguei lá, eles me fecharam e disseram, olha, vou examinar. E eu, por não deixar o meu amigo, então eu me retirei, entendeu? Mas aí, depois de passar algum tempo, eu fui sócio da Assembleia e fui convidado por Paulo Dias para ser diretor, entendeu? Fui diretor e outro fato, sabes que tem o negócio da bola preta, né? Para ser sócio. Tinha, pelo menos, hoje em dia não tem mais. Hoje em dia acho que não tem mais. Então eu levei uma bola preta, entendeu? Me disseram, olha, um cara que te detesta porque tu foste pro Paysandu te deu bola preta. E se tu tivesse mais um, tu não ia ser aceito. E eu mostrei que eu tinha condição de ser sócio da Assembleia, porque fui um grande diretor, não é porque eu ia todo dia para a Assembleia, para o diretor secretário, conhecia o clube, dava opinião, dava praticamente expediente todos os dias lá. Então, quer dizer, o sócio fundador que estava pelo fundo acabou virando diretor. Nelson, você acha que essa represália desse sócio lá, que foi flagrar você, que não era sócio, ainda foi por causa da sua transferência do Remo para o Paysandu? Eu não tenho dúvida, embora eu não tenha me dito, mas depois que eu já levei a bola preta, o cara me disse que era um remista que me deu bola preta. E associando o fato de... Eu acho que alguém disse, esse Nelson, vê se ele é sócio daqui, bora ver se ele é sócio daqui. Pois é, mas a maior represália foi do próprio Clube do Remo, né? Que você foi expulso de lá. Como foi esse episódio? Aconteceu o seguinte, tinha um... Você era sócio? Eu era sócio do Remo, porque os meus pais foram sócios do Remo, porque achavam que lá a gente podia praticar esporte e ter uma vida mais saudável, né? Então, eu era sócio do Remo e teve um jornalista do Rio de Janeiro chamado Noli Coutinho, que ele era especialista em basquete. E ele veio aqui em Belém fazer uma matéria e soube da minha transferência, soube daquela confusão toda de transferência de Remo Paysandu. Ele achou que era uma boa matéria. Então me convidou para ir lá no hotel, ele estava no Hotel Vanja, leva uma camisa do Paysandu lá, que eu tirei umas fotos. Cheguei lá, fez entrevista e uma das perguntas que ele perguntou foi, olha, você ainda frequenta o Remo? Eu falei, atualmente eu estou treinando no Paysandu, mas posso frequentar o Remo porque eu sou sócio de lá, entendeu?
Lógico que ele botou nas tintas... Carregou nas tintas. Carregou na tinta, exatamente. E aí, quando saiu lá, eu entro a hora que eu quiser, porque eu sou sócio e tal, ele já carregou, né? Isso aí foi motivo da diretoria do Remo, do conselho do Remo, fazer uma reunião extraordinária para me expulsar de sócio. Qual foi a justificativa? Tem um artigo, não sei se ainda tem, no Estatuto do Remo, que diz que nenhum sócio do Remo pode praticar nenhum esporte em qualquer outro clube sem pedir autorização para a diretoria. Então, quer dizer, porque eu fui para o Paysandu, eu fui expulso, eu não fui nem suspenso. Eram tempos bem propícios, né? Que era o tempo da ditadura também, né? Foi uma coisa... Até os termos da muito carta, autoritária, né? Até os termos da carta que eu recebi, diz a partir de hoje você está com seus direitos definitivamente suspensos. Isso aqui parece aquela época que era caçado dos políticos, né? A partir dessa data você está com os direitos suspensos. A carta que eu recebi do Clube do Remo tinha mais ou menos esses termos na carta. Nelson, na tua opinião, o que motivou a decadência do basquete brasileiro, especialmente o basquete do Pará? Porque quem olhava as quadras nos anos 60 e 70 eram jogos transmitidos pela televisão, aqui tudo lotava. O que aconteceu? Olha, eu acho que o esporte, cada dia mais, precisa de ídolos e de investimento. Você vê o caso do Yao Ming, um atleta da China, que tem 2,29 metros. Ele, antes de ele jogar na NBA, a China tinha 30 milhões de praticantes ou aficionados do basquete. A partir do momento que ele foi jogar basquete na NBA, a China passou a ter 350 milhões entre praticantes e aficionados. Por causa de um ídolo, né? Por causa do ídolo. Então, nós precisamos do ídolo, entendeu? Outra coisa é investimento. Para te dar um exemplo, vamos dar um exemplo de Cuba, que tinha o investimento, a técnica, os treinadores e todo o equipamento da União Soviética e ganhava medalha, rivalizava com os Estados Unidos. A partir do momento que a União Soviética saiu, as medalhas de Cuba começaram a cair. Entendeu? Porque precisa de dinheiro, precisa de investimento para formar bons atletas. Que não é barato, né? Não é barato. Aqui no Brasil, nós temos uma equipe disputando o Campeonato Brasileiro que se chama Unifacisa. Ela é do interior da Paraíba. E ela fez um time de basquete que está dando maior sucesso, vai jogar lá Flamengo, Corinthians, São Paulo, e está fazendo uma geração de craque de basquete lá. Porque é investimento. Eles convocaram vários jogadores para lá, bons atletas para morar lá, para jogar, bons técnicos, e está fazendo bom basquete na Paraíba, que nunca teve tradição. Agora, aqui em Belém, nós estamos no mesmo ritmo dos anos 50, 60, 70, a escolinha, aí vai jogar juvenil, infantil, juvenil, e faz um campeonato, entendeu? Não tem atração para o público, não temos mais ídolo. Não é uma atração mais para essa nova geração, né, o basquete. Eu acho que o vôlei chegou a um determinado momento, por ser campeão, por ter ídolos, o vôlei cresceu mais no Brasil, né? Com certeza, e isso foi uma grande jogada do Carlos Arthur Nussmann. De quem você é amigo, né? Sou amigo e ele, quando eu saí da Federação de Vôlei, ele me presenteou com... Hoje eu sou... Eu tenho o título de benemérito do voleibol brasileiro. Quando teve a tocha, que foi aqui no Brasil, aqui em Belém, aqui no Brasil, da Olimpíada, a tocha percorreu o Brasil todo, né? Quando ele veio em Belém, o Nussmann telefonou lá do Rio para cá, para os organizadores, para dizer que eu tinha que carregar a tocha da Olimpíada, entendeu? Para tu ver a amizade que eu tenho com ele. E ele que foi o idealizador de todo esse boom do vôlei. Pois é, como é que um atleta ligado ao basquete vai parar na Federação de Vôlei? Bom, aconteceu o seguinte, o Joel Neves era representante da Federação de Vôlei, tinha que sair, porque naquela época você só podia ser 2 vezes, podia ser reeleito uma vez, e ninguém queria ser presidente da Federação de Vôlei. Só tinha um candidato que ninguém gostava, não tinha nada a ver com o esporte. Então ele estava pedindo para todo mundo para conseguir um presidente para a federação e falou comigo. E eu andei procurando as pessoas. Nessa de procurar as pessoas, eu encontrei o Simeão,
que disse que só gostaria de ser vice-presidente, não queria ser presidente. E disse, eu só vou trabalhar se o Nelson Moraes for o presidente. Aí eu disse, não, eu não quero. Aí no último dia, foi uma comissão lá em casa, Nelson, tem que ser presidente porque não pode ser esse cara. Já levaram tudo pronto para eu assinar, eu assinei. E aí começou uma pessoa que quando se envolve com uma coisa, vai fundo, né? Então, a partir daquele momento que eu fui eleita, aí pronto, agora eu sou o presidente, agora eu vou trabalhar para o voleibol. Tanto que eu comecei a fazer um trabalho bom aqui, e o pessoal do basquete dizia, pô, tu tem que vir para o basquete, cara, tu não pode ficar no vôlei. Tu nunca fosse jogador de vôlei, vem para o basquete. Mas aí eu esperei terminar meu período no vôlei, eu ia deixar no meio. Depois que terminei meu período no vôlei, aí sim eu fui para ser presidente. Você foi para a federação. Como é que está atualmente o basquete aqui em Belém? Olha, eu acho que não está bom, entendeu? Porque a gente não vê muita notícia. Eu não conheço nenhum jogador de nível que possa encher os olhos da torcida, ser um ídolo. Para tu ver como está, o Matheus Leone é um jogador paraense que está no Flamengo, saiu novo daqui. O João Gluckpool, que é filho do Ricardo Gluckpool, foi com 13 anos para jogar em Campinas. Entendeu? Está jogando lá, vai ser craque, esse moleque vai chegar na seleção brasileira. Então, os caras que estão bons não querem ficar aqui porque sabem que não tem futuro, entendeu? Vai jogar um pouquinho, daqui a pouco está parando, vai cuidar de outra coisa. Então, eu acho que não está bom, nós estamos precisando, tanto que eu tentei trazer um treinador aqui para dar um curso para formação de técnicos na CEL, e até hoje eu não tive resposta, entendeu? O cara vinha por amizade a mim. CEL é a Secretaria de Esporte do Governo do Estado. Exatamente. Esporte e Lazer do Governo do Estado. Agora, Nelson, do alto do seu 1,90 m aí, naqueles anos 60 e 70, você deveria ser um gigante, né? E com 1,90 m, principalmente numa cidade que tem estatura baixa, né? 1,70 m no máximo. Como foi naquele momento para você? Você jogava de pivô, de ala? Qual era a sua posição? Os treinadores queriam me botar para ser pivô. E aí eu primeiro... Explica qual é a atuação do pivô. O pivô é aquele atleta normalmente mais alto da equipe, que fica pegando rebote na defesa e no ataque e entregando para os outros jogarem, né? E quando ele pega uma bola embaixo, ele vai e mete a bola, entendeu? Ou seja, é o centroavante do basquete. E aí, quando eu fui, as pessoas me achavam alto, eu realmente me achava alto comparado com os outros atletas. Quando eu fui para o primeiro campeonato brasileiro em Ponta Grossa, no Paraná, campeonato brasileiro juvenil, eu vi que os caras eram muito maiores do que eu, entendeu? O cara tinha a minha idade, era 2 metros e pouco. Eu disse, eu não vou me criar como pivô aqui, que eu vou levar toco de todo mundo. Então, decidi nesse momento que eu não quero. Os técnicos queriam botar para pivô, eu não quero. Vou jogar. O toco, quando fala em basquete, é quando o outro trava a bola, bate na bola no momento do lançamento. Exatamente. E aí vai levar toco a toda hora. É isso, né? Então eu fui jogar de ala e algumas vezes jogava de pivô quando havia necessidade, entendeu? E jogava também de armador. Então eu era, assim, digamos, um multiatleta, multibasquetebol. E você tinha agilidade para jogar de pivô, de armador, de ala? Tinha, totalmente. E ainda vou te dizer uma coisa importante, eu era um ótimo marcador. Marcava bem pra caramba, porque quando eu comecei a jogar, eu vi o Edir Góes, que foi o nosso melhor jogador que teve aqui, vi o Edir Góes jogando lá, fazendo aquelas coisas maravilhosas. No clube do Remo, né? No Remo, eu treinava no Remo, eu era juvenil, ele já era adulto. E eu, quando treinava, eu quero marcar o Edir, porque se eu marcar o Edir, eu marco qualquer um. Então eu não tinha vergonha de tentar marcar ele fazia o diabo comigo lá, mas eu tentava marcar. Ele é o maior jogador de basquete de todos os tempos aqui em Belém, na sua opinião? Eu acho que na opinião de todo mundo, né? Quem viu ele jogar, algumas pessoas não viram, né? Então não tem essa opinião. Mas quem viu ele jogar sabe. Eu, quando estive no Flamengo, o Canela me disse, o Edir é um espetáculo. O Edir, se ele não tivesse adoecido, ele era um dos 5 que estava certo para ser campeão do mundo naquele campeonato do mundo. Ele adoeceu malária, não foi isso? Foi, porque ele tinha fazenda, né? E ele pegou malária na fazenda. Então, quando ele foi para os treinos da seleção brasileira, todo início da noite ele... Bombardeado. Era bombardeado, se tremia todo, entendeu? Então não pôde ficar na seleção. Então, por causa disso, ele até prejudicou a carreira dele, porque ele ficou meio paranoico com doença, entendeu? Mas ele, dito pelo Canela, que é bicampeão do mundo, está no Hall da Fama da FIBA, entendeu?
o Edir era um espetáculo. Então, quem viu o Edir jogar não tem a menor dúvida que ele é o melhor jogador. Tanto que o governo do estado mandou fazer Está lá no Mangueirinho um busto do Edir Góes, né? Edir Góes, que merecido, porque ele era um espetáculo. E olha, eu disse mais coisa, ele não era só de basquete, ele foi campeão de vôlei, ele ia para o Campeonato Brasileiro, cortava por cima do bloqueio. Foi campeão de atletismo, em salto altura e salto distância, era um atleta espetacular. Super atleta, né? Agora, Nelson, na tua opinião, qual seria a seleção paraense de todos os tempos no basquete? Óbvio, quando o basquete estava lá em cima, óbvio. Olha, tem muito craque, né? Então, nomear 5 é difícil, mas eu vou te dizer que o Edir não pode ficar fora, Edir Góes, Gui Peixoto, jogou na seleção brasileira, o Eduardo Miller, um americano que jogou aqui vários anos, Nelson Maués e Alexandre Maués. Sem modéstia nenhuma, né? Nelson Maués, tá certo. Eu cheguei a ver você jogar, realmente era um timaço ali, aquele time do Paysandu, também da seleção paraense. No seu ponto de vista, aqueles campeonatos que tinham interestaduais entre as seleções de cada estado, por que acabou aquilo? Porque aquilo trazia muitas despesas para as federações, entendeu? Mandar aquela turma de atleta todinho se deslocar. Para tu ver, ter uma ideia, teve um campeonato no Rio Grande do Sul, que o Pará tinha um timaço e não foi porque não tinha dinheiro, entendeu? Então, passou a ter só campeonato de clube, porque aí é o clube que vai ter as despesas, entendeu? E você acha que isso serviu para empobrecer o basquete? eu acho que sim, entendeu? Principalmente para cá, para o Norte e Nordeste. Porque ia torcer pela seleção paraense, né? Como dizia um amigo meu lá de Pernambuco, os campeonatos brasileiros, esses de seleções, era a nossa Olimpíada e o nosso campeonato mundial. A partir do momento que acabou isso aí, que é só clube, os estados do Norte e Nordeste, do Centro aí, não tem mais basquete para mostrar, entendeu? Nelson, nesse seu livro aqui, que tem 250 páginas, você faz relatos de uma Belém que não existiu mais, né? Que não existe mais. E esses relatos são feitos de uma forma, eu cheguei a ler e reler esse livro, de uma forma muito bem feita. Ou seja, você escreve bem, você sabe hierarquizar os fatos, não são crônicas, é uma forma de hipertexto também, porque os capítulos podem ser lidos independentemente de outro. Eu quero saber de onde veio essa sua veia para ser escritor. Olha, primeiro, o meu pai escrevia muito bem, ele gostava de escrever, fazia versos. Quando eu estudei em Friburgo, ele fez uma carta rimada para a irmã dele, pedindo que ela tomasse conta de mim. E uma carta rimada belíssima que tem nesse livro aí, entendeu? Ele fazia marchinha de carnaval, ele escrevia muito bem, entendeu? Quando ele morou no Rio Grande do Sul, o tio dele, o padrinho dele tinha uma fazenda, ele morou lá, ele escreveu muita coisa. Paralelamente a isso, eu sempre gostei de ler muito o livro, eu sempre gostei de ler e ler prestando atenção como o escritor escreve, entendeu? Como ele relata os fatos, entendeu? Como ele vai dando interesse. Então, quando eu comecei a escrever, eu tinha muita incerteza. Então, as pessoas iam lá em casa, eu dizia, dá uma olhada nisso aqui que eu estou escrevendo. Aí as pessoas iam, lia a primeira, lia. Aí eu via que elas liam e não paravam de ler, entendeu? Eu digo, pô, deve estar interessante, senão ela lia a primeira e encostava, né? Ah, Nelson, já tenho que ir, mudava de assunto, mas... E o meu sobrinho, que é professor catedrático de letras, que tem curso na Espanha, ele, quando leu o negócio, ele, pô, tio, tem que escrever isso aqui, tu escreve muito bem, entendeu? Aí que ele me incentivou, tens que fazer um livro disso. A verdade é que você sabe pontuar, hierarquizar os fatos e contar um relato atraente. Tanto que o livro está já na segunda edição de 2019 para cá. Nelson, o que eu teria mais a dizer sobre esse livro e exatamente sobre a tua vida como basquetebolista, esportista, advogado, que conviveu na Belém desde os anos 60, assim, com a juventude dos anos 60 a 70? Olha, sobre o livro eu quero dizer primeiramente que eu fico orgulhoso de o meu livro ter sido mandado para quase todas as capitais do Brasil, entendeu?
e ser mandado também para o exterior, porque eu já mandei 4 livros para os Estados Unidos, um para o Canadá, 2 para Portugal e 2 para a Inglaterra, entendeu? Por quê? Porque eu tenho paraense em toda parte. Aí um lê e diz, olha, eu gostei muito do livro do Nelson, aí lá do Canadá lê isso na internet, no Facebook, aí, pô, eu quero ver como é, aí entra em contato comigo, eu mando deixar, entendeu? Então, pessoas não só daqui de Belém, como do Brasil e do exterior, se interessaram pelo livro. E outra coisa é que eu fui 2 vezes vetado pela Lei Tó Teixeira, achava que o meu texto não era bom, e ficou provado com 400 livros vendidos que o texto é bom. Entendeu? Eu posso dar um testemunho como profissional da área, não como escritor, jornalista, que você vai numa enfiada só, porque os relatos são feitos de uma forma atraente. Eu acho que... E tem algum livro aí no prelo ainda para contar essas memórias? Você está pensando em escrever mais? Tem, inclusive eu estou sabendo em primeira mão que eu já comecei a escrever memórias de fatos de bastidores do esporte. Aquelas histórias que ninguém contou, ninguém sabe, entendeu? Que são interessantes e que o público precisa saber. Já tem algumas histórias contadas aí e eu acho que daqui um pouquinho mais eu estou finalizando esse livro. Espero que essas leis de incentivo recebam, porque realmente você escreve bem. Muito obrigado. Obrigado, Nelson, por essa entrevista. Quem é de Belém sabe que a nova Praça Tamandaré é uma obra da Vanja, aqui da Cidade Velha. Que a reforma da UBS Sucurijuquara tem o dedo da Érica, do Mosqueiro. E a obra do Ver o Rio foi uma escolha da Leonora, do Marizal. Quem é de Belém sabe que aqui tem o Tacelado, uma prática de participação que hoje é exemplo mundial de gestão democrática. Quem é cabano sabe que aqui tem mais conquistas. Belém, prefeitura da nossa gente. O verão da gente é sol e curtição. São atividades de esporte, lazer e recreação para todas as idades. São promoções em bares e restaurantes e atrações culturais dia e noite. São obras de infraestrutura e ações de limpeza em Mosqueiro e por toda Belém. Confira a programação em nosso site e curta o melhor da estação. Verão da gente. Viva a temporada da alegria e das realizações. Belém, prefeitura da nossa gente. Papo no Tucupi. Oferecimento Prefeitura de Belém. Eu vim no pipocar das ondas